Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo aqui meus amigos folclóricos para mais um ano. Chegamos aqui em 2022 para falar aqui de cultura, falar de folclore, falar desse universo pop aí internacional e como ele nos afeta também diretamente. Esse aqui é um programa para falar não só de cultura brasileira, mas também para falar dar a volta no mundo aí e ver o que a galera tá fazendo que pode nos inspirar e pensar no que nós estamos produzindo que pode também inspirar o mundo afora, né? Dando aqui o devido valor ao nosso folclore, à nossa cultura também. Estou aqui recebendo Mikael Kitts. Por favor, Mikael, se apresente pra galera. Olá, meu nome é Mikael Kitts, eu sou artista visual e roteirista, escritor e pesquisador também, e falo diretamente da Matolândia de Manaus. Andrioli Costa. Fala pessoal, eu sou Andrioli Costa, jornalista, pesquisador e responsável pelo Colecionador de Sacis. Falo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas não sou gaúcho, parem de falar aí. Vocês gaúchos, não sei o que, não sou gaúcho, sou de Mato Grosso do Sul, sou errado, centro-oeste. Respeita. Respeita minha raiz. Respect. Ian Fraser. Olá, meu povo, eu sou Ian Fraser, sou escritor, dramaturgo e produtor cultural aqui de Salvador, na Bahia. E é isso aí, vamos lá conversar sobre a coisa mais divertida que a gente pode falar, que é folclore e cultura. E o Ian é o único que fala da sua própria terra aqui, né? Porque a gente Cada um deu uma circulada. Verdade. O único que tá com a bandeira fincada. Daqui a pouco Daqui a pouco Lorena também sai aí de Brasília, né? Vai estar em outro estado. É verdade, caraca, que loucura, gente. Cada um saindo da sua terra, chegando aí para outros lugares. Eu sou do Rio de Janeiro, já tô em Juiz de Fora, Minas Gerais também. Então fica cada um num buraco diferente de onde saiu originalmente. Que coisa! Melhor representação do folclore possível, né? Não? Possível, gente. Isso aqui tá maravilhoso demais, assim. E demora um pouco pra encaixar essas ideias, assim. Como a gente se juntou, como somos de partes diferentes e agora estamos em partes diferentes de novo. Tipo, isso é muito louco. É realmente um grupo difícil de se ver por aí, gente. Isso aqui está viajando o Brasil, com cada um em um canto, viajando por lugares diferentes, a gente juntando todo mundo aqui, a gente conhece quase o Brasil inteiro. Olha que maravilha. Então, muito bom, assim, muito legal ver essa nossa interatividade com o tema, com a cultura e como a gente passeia por aí, tem visões e perspectivas diferentes também aqui sobre tudo que a gente fala. Hoje nós vamos falar aqui muitos assuntos importantes, muito loucos, diferentes, mas antes quero falar que a Lorena Herrera estaria aqui presente, mas infelizmente aí ela está com Covid, ela positivou aí e está um pouquinho enferma em casa, mas ela está aqui provavelmente nos assistindo, ou está aqui nos comentários, provavelmente vai aparecer em algum momento, porque ela tá pistola com o NFT também. E aí a gente vai começar com esse assunto aí, inclusive, que eu já falei. Mas ela tá bem. A Lorena tá bem. Porque está vacinada, gente, então. Né? Lembrem sempre disso. Quem aí pode tomar a terceira dose, fica ligado, né? Tá na sua hora. Que é muito importante pra gente segurar a onda, né? Porque e um beijão e um abraço bem forte pra Lorena, que faz melhoras, falta. Lorena. Faz falta, sim. Melhoras aí, porque, gente, se você não se vacinou, pelo amor de Deus, não sei nem o que você tá fazendo aqui, que a gente tá aqui numa campanha massiva. Se o governo não faz campanha de vacinação, a gente faz aqui toda vez que vamos nos reunir, falando da vacinação, da importância da vacinação pra gente mandar esse coronavírus pro espaço, minha gente. Então a gente precisa disso, o quanto antes. Vacinem-se. Se você não se vacinou, vai aí, dá uma olhada na sua cidade, de repente já tá rolando terceira dose e você nem sabe. Então vá lá, dá uma olhada, porque tem muita gente papando mosca. E os filhos, ó, quem tiver filho aí em idade de vacinação também, né? Vamos lá, né, gente? A fila tá tranquila, tá mamão com açúcar.
Com certeza, com certeza. Então hoje a gente vai falar de folclore e NFT, novidades aí de Cidade Invisível, já saiu spoilers aí do primeiro episódio. Vamos falar do filme da Iemanjá super-herói, e Yara Flor foi cancelada, agora de vez. Então esse e outros cancelada em 2 sentidos, né? em todos os sentidos, agora ela foi de vez. Então vamos falar disso e outros assuntos aqui no programa de hoje. Vamos para o nosso primeiro assunto aqui, já de prontidão. Aqui vamos falar de um artista do interior do Ceará que fatura R$100 mil com trabalho sobre folclore brasileiro no mercado do NFT. NFT, que é essa sigla aí, que está aí na boca dos jovens e dos maiores pilantras de todo o mundo, né? Porque entrou aí uma tecnologia nova e a gente já sabe que a gente cria ali uma série de coisas em volta disso, e o brasileiro é mestre em transformar qualquer tipo de tecnologia nova em pirâmide, né? Então a gente ficou aí com essa nuvem estranha em volta das criptomoedas e do NFT, mas vou tentar aqui resumir, porque a ideia não vai ser falar da tecnologia em si, mas vamos falar desses embrólios da cultura aí no meio da tecnologia. Vamos aqui para a notícia do Diário do Nordeste. Renâncio Monte criou a coleção Crypto Legends. É uma espécie de cartas animadas com personagens do folclore nacional em formato NFT, a sigla para token não fungível, ou seja, um signo de caráter único. A iniciativa despertou a atenção de pessoas em todo o mundo que não conheciam e ficaram apaixonadas pelas histórias do Curupira, do Saci, da Cuca e outras figuras. O retorno com a iniciativa ultrapassou os R$100 mil e gerou mais de 40 mil para quem investiu e decidiu revender essas figuras. Para o Renâncio, ter um grande público no segmento nem sempre é certeza de que haverá um bom lucro. Aí vamos dar aspas aqui para ele. O maior desafio em criar uma trajetória com o NFT é encontrar as pessoas certas. Por isso é importante ter uma grande dedicação no marketing. Aconselha aí o artista que entrou para esse meio, e também ele inclusive utilizou o dinheiro arrecadado aí com a venda, uma parte do dinheiro, para ajudar uma ONG no Pantanal também. E aí... Pra limpar a barra, né, gente? A gente sabe. Pra tentar fazer aí essa contrapartida ali e tal, que a gente sempre fala aqui também. Bem, o NFT, a tecnologia em si, ela é uma tecnologia muito nova, tá chegando agora, junto com as criptomoedas também, esse mercado que ainda é bastante nebuloso para a maior parte das pessoas, que fica ali mais claro para quem realmente está afim de entender isso. Não é algo que chegou como o Pix, por exemplo, que todo mundo sabe, é acessível, é mais fácil de se conectar às pessoas. A criptomoedas e o NFT ficaram ali naquele espaço ali mais específico ainda. Eu não sei se ele vai chegar ao ponto ali de ser tão popular assim, porque é mais uma daquelas ferramentas que pode alcançar aí essa popularidade e realmente ficar algo do povo mesmo, ou não, né? Então é um mercado meio de investimento, especulativo, então tem muita coisa ali que ainda tá meio esquisita para se entender. O NFT, especificamente, ele traz o pior do mercado de arte mundial, na minha opinião, sinceramente, porque ele consegue trazer todo esse mercado especulativo da arte, distanciando a própria arte do seu próprio significado, porque ele vai trazer ali, juntando essa arte ao capitalismo, tornando a imagem digital algo que é único, dando esse exclusivismo que o capitalismo adora colocar na mão das pessoas, de você só você tem, um desejo, uma coisa assim, que você, às vezes você vai comprar, revender e você não sabe nem o que é, porque você não está ligado na arte, você está ligado no que aquilo vai gerar de renda. Então ele acaba trazendo o pior desses mundos, que precisa ser trabalhado, acho que tem um caminho, claro, como toda tecnologia,
Mas é isso, ela entra já chega nesse lugar bastante estranho e trazendo a discussão sobre a cultura, esvaziando, na verdade, a discussão sobre cultura, sobre a arte, sobre o próprio material que tá ali. Então, eu acho que vale a gente discutir o quanto a cultura e a tecnologia caminham lado a lado e quanto a tecnologia ela serve também como esse meio de conversa ali cultural, né? É muito importante a gente estar aqui discutindo cultura num meio digital, de uma forma que a gente não faria se não tivesse essa possibilidade aqui. E aonde estão esses servidores que também podem estar danificando a natureza, Google e um monte de coisa que a gente está usando aqui, usufruindo dessa internet. Então tem sempre esses pesos aí para tentar trazer essa ideia da tecnologia. Mas eu acho que vale a gente discutir aí como caminhar no NFT, se vale a pena, se é mais uma ferramenta, se vai ser esquecido. O que vocês veem aí com esse folclore também no meio da tecnologia, das criptomoedas? Será que vamos ter coisa nova vindo daí? Isso vai fomentar que mais pessoas façam coisas relacionadas à cultura para ser diferente, para ser fora daquele comum ali internacional? Então vou fazer folclore brasileiro, que as pessoas não sabem o que é internacionalmente e tal. É bem isso mesmo, né? Vamos aproveitar esse negócio aqui que ninguém sabe direito o que é, e vou botar com uma arte bem estilosa, porque a arte do menino é bacana, assim. Eu gostei de algumas das visões ali que ele teve, né? Ele faz quem acessar o site vai ver, né? É meio que um GIF animado, né? Em 3D, né? Que fica girando e mostrando ali o personagem desenhado, né? Modelado em 3D e com características do lado ali sobre o mito. Então força, poder, não sei o quê. E aí ele tem ali... ele gasta ali os Power Rangers do folclore, né? Os cinco primeiros ali que a gente mais conhece: Curupira, Saci, Mula Sem Cabeça, não sei o que. E depois ele vai se forçando a encontrar outros mitos para poder ganhar mais dinheiro e criar outros personagens, né? E isso foi um gatilho de design interessante, porque aí ele se vê obrigado, né, a criar a mesma estética para outras coisas que normalmente a gente não encontra. Então é curioso. Eu fui lá e bati uns prints, né? Então agora eu já tô satisfeito, não preciso comprar o NFT do menino. Mas muita gente me mandou isso aí, né? Como sendo um caso de sucesso do folclore. Eu vou escrever o primeiro livro em NFT do planeta. Já tô escrevendo ele, certo? Vai ser o meu case aí de sucesso. Mas, assim, velho, eu tenho de vez em quando eu fico com a mente um pouco de velho conservador, assim, no sentido assim, sabe? Tipo, sabe quando a gente lê um livro e a gente vê uma adaptação pro cinema, e aí a galera que entende as complexidades, aí ouve alguém falar assim, mas o livro é muito melhor. Assim, mas beleza, mas o filme também é bom, se o filme for bom, né? Porque assim, são mídias diferentes, e não tem como você trabalhar as mídias de forma igual quando elas são intrinsecamente diferentes. No livro você vai ter páginas, papel, palavras, o ritmo do leitor, individual de cada leitor, né? E no filme você tem uma coisa sensorial, você pode dar susto. Não existe susto no livro. Você pode ficar com medo, mas você não toma susto no livro, a não ser que você faça um pop-up, né? E aí vai ser um susto único. Mas não é uma coisa que você consegue replicar com facilidade e nem garante o pop-up, né? Então, assim, são coisas que são diferentes. E aí, quando você vai para a mídia digital e você mete na goela de forma de usar, tipo, vou usar os códigos e o negócio aqui que eu posso controlar para transformar algo que é plural, diversificado, em uma coisa única. Aí, para você ficar, como o Anderson falou, para criar essa ideia de singularidade para uma arte que na natureza dela é múltipla. E aí, para você... Eu não sei, eu fico com um pouco assim, tipo, porra, é mais um passo para que a gente tenha cases únicos e singulares de sucesso e um monte de gente que vai querer nadar esse rio e não vai conseguir nadar porque a correnteza vai ser cruel, porque é isso aí, velho. É pra gente rica ficar rica, e um caso ou outro, e aí vira aquele caso de meritocracia. Tipo,
Você não conseguiu porque você não se esforçou o suficiente. E a gente sabe que não é isso, velho. Não é isso mesmo. É sorte, é privilégio de entender as mídias. Porque entender mídia social, entender algoritmo é privilégio, gente. Não é algo de esforço. É privilégio. Você pode tentar entender, mas talvez algumas pessoas não consigam acessar aquilo por idade, por ritmo de vida, né? por dificuldades até típicas da pessoa, né? Então, assim, eu fico com os 2 pés atrás e fico feliz que alguém conseguiu ganhar dinheiro fazendo folclore. Fico sempre feliz com isso, mas não sei. Eu acho que o NFT mesmo como projeto é mais uma ideia de rico ficando rico. E aí a gente se lasca. Porque assim, se tu parar pra pensar, eu acompanho meio de canto, assim, as notícias de NFT. O Google volta e meia me recomenda notícias, né, e artigos. E até agora eu não vi, não significa que não exista, né? Pessoas que nem tu estava falando, pessoas que não tinham condições, gente assim com baixa renda, com pouco acesso às coisas, com falta de privilégio, não é falta de privilégio, mas sem ter privilégios, assim, por exemplo, eu não vi pessoas, digamos, de uma periferia tendo um breakthrough em NFT. Por quê, né? Por que não teve, assim, né? Não significa que não tenha, de novo eu falei. Mas, assim, eu acho que é tudo muito especulativo, muito para que a galera fique ganhando dinheiro em cima de privilégios, que nem tu falou, sabe? Eu concordo 100% com o que tu falou. E agora, usar o folclore, uma hora ou outra, e isso ia acontecer, né? Uhum. Tem trocentos mitos, trocentos seres e personagens, e a galera meio que já tem um conhecimento geral disso, né? Então, uma hora ou outra ia bater no folclore e o pessoal ia se apropriar disso, né? Geralmente... E folclore dá dinheiro, gente. Assim, a gente sabe disso, que dá dinheiro. Só que, obviamente, que os artifícios de gerar muito lucro, os artifícios para gerar muito lucro, quando você está falando de artifícios criativos, principalmente narrativos, existem fórmulas que são cansadas e muitas vezes as pessoas que querem fazer algo bacana não querem usar as fórmulas cansadas e por isso não conseguem acessar tantas pessoas, porque são coisas que você precisa ter uma abertura, uma vontade, né, de sair um pouco da bolha do confortável, né, daquilo do super-herói, daquilo do... né? Então... e muitas vezes o folclore não conversa com isso. Muitas vezes ele não conversa com essa própria estrutura narrativa, né? Então são narrativas que podem flertar com vamos supor, tipo assim, com encantamentos, né? Encantamento não é a palavra que eu quero, não, mas tipo assim, um realismo que... um realismo, eu quero falar realismo mágico, mas é porque vira o gênero. Mas assim, são geralmente histórias que necessitam de um desprendimento de uma narrativa pragmática. Pronto, é essa palavra que eu queria falar. Né? Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito que é tipo assim, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção precisa fazer sentido. Né? Porque a realidade muitas vezes não faz sentido. E quando a gente está falando de contos populares de causas, aí que o sentido vai para... muitas vezes o que mais importa é a graça, o que mais importa é o fim da história, né? Então, mas tudo tem sentido, só, lembra, né? Não é porque não tem sentido, não é ilógico. Não é o sentido lógico posto por um pragmatismo que a gente já está habituado. É isso que eu estou querendo falar de sentido. Em dezembro agora, quando eu fui para Mato Grosso do Sul encontrar com os meus amigos classe média... E eles estavam todos falando, né, muito envolvidos com uma derivação desse mercado de criptomoedas, né, que é os jogos NFT. Eu acho que é isso. Em que você joga, né, e aí você ganha tokens que você troca por criptomoedas. Isso. E aí eles estavam malucos nisso, né? Então, quando eu voltei, eu falei assim, pô, eu tenho certeza que alguém já meteu folclore nisso. E assim que eu cheguei em casa, botei ali no Google, né, e descobri primeiro, né, que já houve uma moeda chamada Folk,
Tipo assim como a moeda do Bitcoin, né? Tipo, Isso. Bitcoin, alguma coisa assim, né? E a Ethereum teve uma moeda que era a Folk, que foi criada um jogo, né, brasileiro, que durou 2 meses e os caras simplesmente rapelaram ali a grana de todo mundo. Então tem muito golpe nesse mercado. E agora um jogo que está sendo lançado este mês, né, de janeiro, na verdade, que é o Mafagafo, que tem a moeda Mafa. E é um jogo estilo... aquele que você sai correndo, Olimpíadas do Faustão, que tinha feito muito sucesso aí no... Sim, Fall Guys. Fall Guys, estilo Fall Guys. O jogo não está disponível ainda, né? Só o demo. E o que está tendo agora é só a especulação financeira, né? Então você compra a moeda valoriza, e aí você revende ela e compra mais moeda. Então no momento é só isso, né? Que está tendo com a Mafa. E tem muita gente aí falando, investe na Mafa, gente. Vocês não aprenderam nada com o Folk, né? Cuidado. Bem, essa relação cultural e tecnológica dos criptomoedas, NFT, provavelmente vão voltar por aqui em alguma outra notícia, então esse assunto não irá se esvair por aqui. Mas vamos seguir aqui, por enquanto, pensando se vale a pena ou não e observando aí o que a galera tá produzindo em arte, relacionadas à cultura e em todas as tecnologias aí, mundo afora, né? Que de certa forma acaba levando o nome do Brasil aí para outros lugares. Vamos ver para onde que esses lugares, por onde que isso vai. Próximo assunto, que nosso próximo assunto é games. Vamos falar de uma jovem indígena tupinambá que viaja no tempo em jogo plataforma brasileiro. Naara, Contos de Resistência é um jogo brasileiro desenvolvido pelo estúdio Rebuliço, do Rio de Janeiro, e está chegando agora para acesso antecipado na plataforma Steam. Vamos lá para a sinopse de Naara. Naara conta a história de uma indígena tupinambá brasileira que no ano de 1500 descobre sua ancestralidade mítica e, utilizando o espaço-tempo e 7 flechas mágicas como aliados, deverá se esgueirar pelas sombras para combater a opressão em suas mais diferentes faces e formas. O jogo traz elementos de viagem no tempo e tem um manto sagrado do povo tupinambá como um item. Ele um manto sagrado, é um item real, histórico, e ele tá lá como uma parte de elementos da narrativa do jogo. E ao todo serão 10 fases que se passam em épocas diferentes e vai levar o jogador a interagir com outros personagens históricos, conhecendo povos, construções, fauna, flora e hábitos. O jogo está lá disponível na Steam, na plataforma de games aí Steam, e você pode adquirir ele aí, tá baratinho, acho que tá uns R$15. Eu ainda não joguei, né, mas consegui lá acesso antecipado, né, que ele não foi lançado oficialmente, tem só a primeira fase lá no jogo, então você começa lá com a fase de 1500 e a introdução do jogo, e ele ainda não está disponível nas outras fases que vão sendo liberadas aí conforme o tempo. Bem, a ideia do jogo ela é bastante interessante à primeira vista, assim, né? Você vai falar de povos indígenas, você vai trazer todo aquele nosso checklist aqui, né? De falar, você tá falando, dando um povo, é o povo Tupinambá, é uma indígena Tupinambá, e ela está ali falando da história do Brasil através de uma viagem no tempo. Então, a personagem vai viajar para o futuro, avaliando ali a história e vendo as consequências da invasão europeia. Eles têm toda essa pegada de invasão mesmo, não falar de descobrimento nem nada, de pegar a perspectiva indígena e tratar isso ali dentro da estrutura do jogo. Então ele tem ali todo um caminho bastante interessante, mas aí vem aquela questão, quando você compartilha isso, uma das primeiros comentários que aparecem tem algum indígena envolvido no jogo? Que é uma coisa que... Tem algum indígena Tupinambá envolvido no jogo, né? Exato. Então não é só ter um indígena, né? Tem o indígena Tupinambá, aí você vai pro lado mais específico ainda. E aí pelo que eu averiguei do que foi divulgado do jogo até agora, não tem. E isso é proibido de fazer? Não é proibido de fazer, gente. Eu não acho que você tem que se bloquear de fazer porque não tem um personagem que tem muito o que fazer, porque senão não tem, né? É isso. Senão você não consegue produzir as coisas,
Você não vai ter... Vai ter uns 500 jogos sendo produzidos aí sobre dominação europeia, internacional, escambau A4, e não tem jogo falando sobre essa perspectiva indígena brasileira. E se você tem essa possibilidade de fazer, essa oportunidade, tá ali uma oportunidade interessante. Vale avaliar a presença de indígenas no jogo? Sempre vale, claro. Porque assim, é isso, gente. Seria muito bom ter pessoas que sejam representadas dentro do jogo e trabalhem também dentro do jogo, trabalhando essa ideia da representatividade ali também, não só nesse fator estético e conceito, mas também dentro da sua equipe. Isso é muito interessante, acho que vale sempre avaliar isso. Mas é um movimento, né? Assim, se você tem isso como um horizonte, tipo assim, as pessoas... Isso começou a ser criticável, né? As pessoas estão levantando isso. Aí quando você vai construir o seu projeto, de base você já se pergunta, eu tenho condição de trazer algum indígena para junto de mim, né? Eu posso começar a estabelecer os primeiros contatos, nem que seja na consultoria, nem que seja na equipe, se não for na equipe técnica, talvez numa consultoria, eu quero dizer, né? Então isso é um movimento interno seu, né? Que você já vai, quando concebe um projeto sobre indígenas, pensar, ok, né? Talvez seja realmente importante eu ter um indígena junto comigo. E aí você começa a buscar, né? Não tem receita de bolo, né? E as relações são relações humanas, né? Não tem assim, procure tal pessoa e está resolvido o seu problema. Não, isso né? Veja na sua cidade as reuniões públicas, os eventos, se aproxime, busque quem pode fazer essa ponte, né? E aí você vai chegando, né? São relações ali que não são de um dia para a noite, mas que podem acontecer. E são importantes que aconteçam. Eu acho, na realidade, essencial, né? Que tenha... Tu está falando de um povo que ainda existe, né, e resiste e tal, e tu tem que ter alguém envolvido daquele povo de alguma forma, né? Seja que nem tu falaste, André, como uma consultoria ou de fato trabalhando no projeto, né? Porque eu acho que é uma questão ética e de respeito, né? Quando tu está tratando de uma cultura viva, né, que tem membros ainda espalhados, e o pessoal tá resistindo, batalhando todo dia, tu tá fazendo uma referência direta ao povo deles, assim, então acho que tem que ir atrás mesmo, sabe? Essa é uma questão que eu sempre fico pensativo nesse lance do você trazer um povo originário verdadeiro pra dentro dessas plataformas, porque se você não pode... Sempre fica nesse lugar, eu não consegui chamar. Porque assim, você pode no projeto, por exemplo, ter lá consultoria indígena e não conseguir conectar com ninguém. Sim. Isso não vai bloquear o seu projeto. O projeto passou, ele teve um edital, ele passou no edital, tá lá sendo patrocinado e tal. E aí você travou o projeto, parou, não vou fazer mais. Aí não pode. Então eu acho que vale sempre avaliar. Eu acho principalmente nesse caso, quando você vai trazer elementos culturais muito significativos, como o próprio manto tupinambá, que é uma coisa que recentemente foi aí resgatada, né, como fazer o manto tupinambá. Eles voltaram nessa questão de buscar essa tradição, né, de como o manto tupinambá foi feito, e o manto o original único que existe, antigo, né, tá no museu na França, se eu não me engano. Acho que é Alemanha. Que aí criou esse problema de, tipo, não conseguem tirar o manto tupinambá do museu na Europa. Ele não vem pro Brasil de jeito nenhum. E aí criou-se todo O Egito inteiro tá, tipo assim, falando: oi, Brasil, como é que você tá? Eu entendo os seus sentimentos. Né? Você vai pro museu em Londres e você vê o Egito todo lá. Você viu o Egito todinho. Tipo assim, tipo... Não, e uma coisa que eu tava pesquisando, inclusive, tem um pedaço de um templo, uma shrine, assim, que o pessoal pegou, eu não lembro se foi pra Londres, mas muito provavelmente tenha ido. Eles tiraram ipsis literis e colocaram dentro do museu. Então, no lugar, no sítio arqueológico, não existe. E eles recriaram, assim, de total dentro do museu. Gente, eu acho que as grandes múmias, todas as grandes múmias, né, todas as grandes que a gente tá falando que foram achadas através de trabalhos arqueológicos, eu acho que todos estão fora do Egito. Eu acho que todos estão fora da África. Eu chutaria.
Eu Não, chutaria. não não todos. sei. Tem grandes múmias ainda no Egito. Eles Cara. fizeram, inclusive, no ano passado. Aquele ano retrasado, evento, aquele né? grande evento, Ah, né? foi Quando muito eles massa. transferiram as múmias de museu e tal. Quando a gente fala todos, eu tô falando assim, tô falando Sim, Tutankhamon, sim. Você tem os mais famosos, né? Isso. Claro, você tem o lugar do todos não Museu pode ser Europeu, todos, né, né? gente? Meu Deus, né? Sim. Tô falando que o caso do Museu Europeu, ele vai dar mais visibilidade pra qualquer coisa que esteja lá dentro, né, gente? Então, assim, você vai ter uma coisa no Museu Egípcio, ele não vai ter a mesma visibilidade que uma coisa que tá no Museu Europeu em livros de história, rodando o mundo, você falando exatamente das mesmas coisas ali, reverberando aquilo. Não tem como você competir com um museu europeu, né? No sentido de notoriedade, né? Internacional, privilégios e etc. Então, assim, claro, que também tem museus espalhados pelo mundo todo e várias coisas estão espalhadas também, saíram no seu lugar comum e foram para esses museus. Mas você tem aí esse lugar de privilégio europeu quando você tá falando, sim, de artefatos que foram tirados do seu lugar. Lá ele tem um glamour completamente diferente, né? E isso é muito louco, né? Se pensar que a múmia no museu europeu, ela tem um glamour maior do que a múmia no museu egípcio, né? Uhum. Que isso E quando eu vi o Museu Nacional, né, saudoso Museu Nacional, quando eu fui lá e tinha uma exposição maravilhosa de múmias, né? Todas da coleção de Dom Pedro II. Sim. E tinha uma múmia de gato, cara. Eu nem sabia que se fazia múmia de bicho. Uhum. Tinha múmia de gato, eu achei aquilo incrível, né? Foi tudo pro pau com fogo. E o que eu acho que é assustador, é que isso no subconsciente e no coletivo, quando eu tô falando isso de forma coletiva, cria a ideia, principalmente nas pessoas que vivem dentro das sociedades que usurparam, de que o papel deles é de proteger, que o papel deles é de ser o guardião, né? A gente tem a capacidade de cuidar daquilo que você não tem capacidade, né? Eu tô mimicando o pensamento deles, né? E além, e a gente vê isso, principalmente, assim, eu nunca vi, eu não tenho tanta proximidade com a cultura britânica, mas a gente vê isso nos Estados Unidos, tipo assim, nós somos a grande nação de proteger, e aí, na toa, quando vão fazer filmes, quem é que protege os Estados Unidos? Ou quem é que protege o mundo? Americanos, né? Tipo, e aí cria-se mesmo essa ideia, né? Essa ideia e essas coisas perpetuam, porque a gente é feito de história, né? Então, quando a gente fica olhando aquilo ali, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos museus e da onde eles estão vindo essas peças e o que elas representam, né? Enfim. E eu acho que a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer um jogo a respeito disso, para não acabar indo pro lado desses museus, sabe? Uhum. Para não tomar esse protagonismo que os museus tomam, né? Que na realidade não é um protagonismo, é um roubo, né? Sim. Não, e aí acho isso muito interessante nesse conceito do jogo, né? Que é trazer pelo menos essa perspectiva de questionar o descobrimento do Brasil, de questionar a história do Brasil, de trazer os personagens periféricos, né? Para o centro da história, gente. Se você vai falar de história do Brasil, eu acho que é muito louco. Hoje que tem se acendido muito, mas eu sempre fiquei muito estranhado com essa perspectiva da Europa. Tipo, a gente fala da história do Brasil na perspectiva europeia sempre. Sim. A gente tá sempre vindo. Nós estamos descobrindo o Brasil junto com essas pessoas que invadiram, que destroçaram, que fizeram, que pilharam, que fizeram tudo o que fizeram no Brasil e tornaram a nossa identidade, a nossa cultura, essa coisa cheia de feridas, cheia de marcas. Então, quando a gente bota esse protagonismo para esses personagens históricos, com espada, com armas e navios, etc., você tá dando a história para uma perspectiva do vilão, né? Se você parar a pensar assim brevemente, você tá dando a perspectiva do vilão na história, né? E eu acho que vale muito mais a gente vir por esse caráter de pensar o lado dos povos indígenas, dos povos quilombolas, toda a galera que resistiu e resiste até hoje dentro desse aspecto, né? Então eu acho que nesse caminho,
o jogo tem um puta caminho, assim. Dentro das coisas que a gente já analisou aqui, que a gente já viu, que a gente conhece, que constantemente nós temos contatos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, assim, de jogos que adaptam essas questões culturais, o jogo já sai na frente tranquilamente quando você traz essa perspectiva ali pros povos indígenas e nomeia ali, ó, é uma indígena tupinambá. Eu acho isso corajoso, acho isso interessante. Sim, você tem o seu valor, com certeza, assim. E agora fica aqui, tipo assim, galera, bota em outras plataformas. Eu não tenho Steam, não, galera. Bota aí bota na Nintendo, bota na. Olha onde ele quer, olha onde ele quer. Nintendo. Caralho. PlayStation Store, não. Velho, eu não tenho Steam, meu computador não roda jogo, então eu só tenho PlayStation e Nintendo. Então, bota na Play Store, bota no Nintendo Store. A memóriazinha aqui do meu computador é quando eu vou jogar coisa na Steam, eu tenho que subir tudo pro Drive pra limpar aqui. Velho, exatamente. E como é que estão os gráficos do jogo, Anderson? Que estilo? É pixel? É o quê? Eu não vi, não. Então, ele é um estilo plataforma, então ele tem uma pegada meio Ori and the Blind Forest, sabe? Massa. Vai nesse caminho ali, bem bonitinho. É um jogo que você vai guiando o personagem bem no estilo Ori mesmo, com cenários pintados. Perfeito. Ali. É bem bonitinho. Acho que a ideia a estética do jogo é bastante interessante. Eu acho que nesse quesito, os jogos brasileiros, jogos independentes, eles estão bastante avançados, assim. A gente saiu desse momento de achar, que é muito distante. Não tá distante, gente. Isso aí tá muito próximo. Você bota uns milhões aí que tem jogo internacional ganhando e você já tem um jogo pau a pau, sabe? É isso. Eu acho que o melhor é quando a gente tenta construir essa estética, né? Porque jogo que vai pro 3D, por mais que seja bem modelado e não sei o que, sempre vai ser zoado. Concordo. Eu concordo, né? Eu concordo no sentido assim. Tem que ter, eu acho que o 3D para o mercado, eu acho que exige muita coisa, né? Tem que trabalhar muito no estilo, sabe? Porque se tiver um estilozinho que porque senão você vai ficar comparando com o Ubisoft, aí é crueldade, né, velho? Sim, crueldade, com certeza. Aí você vai para um pixel art, vai para uma arte, uma ilustração ali animada. Ou então no 3D, mas com um conceito estilizado, que você não tenta replicar realismo. Como é? Realismo de fotografia. Enfim, esqueci qual é o nome da palavra. Hiperrealismo. Então se você vai para uma coisa estilizada, ajuda também. Com certeza. Então voltaremos aí a falar de Nahara. Vamos jogar também para ter uma perspectiva melhor do jogo. E no Joga Folk, Anderson? Vamos jogar no Joga Folk? Vamos jogar no Joga Folk. Joga Folk tem que estar nessa promessa, vai ou não vai. Um dia aí, do nada, vocês vão ver acontecendo. Vai ser isso. Do nada vou estar lá eu jogando 24 horas, que nem um louco na Twitch. Inclusive, sigam o Folclore BR na Twitch. O Folclore BR tá lá, twitch.tv/folclorebr. Então você vai lá, já segue lá também, nessa plataforma roxa aí que as pessoas estão delirando. Tem Folclore BR lá também, inclusive estamos sendo transmitidos lá nesse momento também. Mas queremos já segue. E, Casimiro reagindo a vídeos do Folclore BR. Queremos. Casimiro Folk. Vem, Casimiro, vamos reagir aqui com a gente. Então vamos aqui, gente, pro nosso próximo assunto, que é o assunto da semana, inclusive. A pauta quente aqui. Iemanjá, deusa do oceano, orixá, será super-heroína em novo filme nacional da Warner. Então essa notícia foi para tudo que é lugar e nós vamos entender aqui o que será o filme nacional aí, um filme vindo pela Warner, que é a produtora aí de filmes da DC, né, do Batman, Super-Homem, toda essa galera aí. Agora vai chegando o filme da Iemanjá, deusa do oceano. No dia de Iemanjá, eles anunciaram, dia 2 de fevereiro, anunciaram lá oficialmente, lá nos canais da Warner Bros., em conjunto com a Ventre Studio, eles divulgaram aí as primeiras informações sobre o filme Iemanjá, Deusa do Oceano. Uma superprodução cinematográfica nacional que unirá grandes nomes para contar a história de uma jovem Iemanjá tentando entender seus poderes para enfrentar Inhaçã, a deusa das tempestades.
Para isso, ela será treinada por Ogum, do deus da guerra, e a ideia do projeto é criar uma aventura épica com elementos do candomblé. Então vamos aqui para aspas do diretor Carlos Saldanha. Sim, ele mesmo, diretor e criador do Cidade Invisível e Era do Gelo. Ele é o diretor desse filme. Vamos lá para as aspas dele. A Iemanjá é um símbolo para todo o Brasil, independentemente da religião ou crença de cada um. Nós acreditamos no poder dessa figura, parte da nossa herança ancestral, que tem tudo para cativar o público ao redor do globo, na mesma forma que os deuses gregos, romanos, persas ou escandinavos, que já fazem parte do nosso imaginário. Então, a equipe criativa ainda conta aí com a atriz Camila Pitanga na produção executiva, Ivan Reis, que é um quadrinista que trabalha para a DC há 18 anos, e o professor Renato Nogueira, que é pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então temos aí esse time Cadê o Canuto? formado. Cadê? Também, assim, o que eu queria saber, assim, eu queria saber se era passado em uma época específica. Isso Não pra fica claro. não fica claro. Não, eu vou deixar claro pra vocês aqui agora. Então vamos lá, joga o doce. Porque, assim, vamos especular primeiramente, porque aqui esse é o reino agora pra gente especular. Como ele vai ser um filme de super-herói, a ideia é trazer a estética de super-herói, focada na DC e etc e tal, não será uma história épica que passa milênios atrás, etc. Não é isso, gente. Não é a história dos orixás. Ele vai provavelmente ir para a linha do tempos atuais e ela ganha os poderes. Ela é uma Iemanjá que ressuscitou, que é jovem, que tá é humana e tá descobrindo seus poderes, que na verdade ela vai se descobrir Iemanjá durante o filme e seus poderes vão ser despertados durante a produção. Ai, meu Deus. Uma história de origem. Isso você tá supondo isso, né? Não, porque ela é treinada por Ogum, cara. Toda a ideia da sinopse é nesse sentido. E o Ivan, o Ivan Reis, que é um dos caras que tá na produção, ele é o que provavelmente fez a ponte entre a Warner e a Ventre Studios e Carlos Saldanha. Ele é a liga ali nessa galera. Inclusive, a arte de divulgação foi ele que fez. Exato, a arte de divulgação foi ele que fez. Ele tá por trás da arte. Ele foi uma das pessoas que fez aquele livro lá do Criaturas do Folclore. Do Chiaro Escuro, né? Do Chiaro Escuro. Ele é dono lá da Iron Studios, né? Um dos donos aí desse estúdio de figuras de ação aí, super famoso. Participou da CCXP. Ele é, na verdade, a pessoa que escolhe o Artist Alley da CCXP. Ele é o cara que faz a ponte. Então ele fez essa ponte. Gigantíssimo, né? Gigantíssimo. É um cara que tá, super hypado no mercado. E eles não vão jogar pra um... olha, é certo isso, cara. Eles não vão jogar pro lance mitológico lá dos princípios, principalmente por ter esse lance da jovem Iemanjá. Então, assim, da jovem Iemanjá... Você não acha que pode ser uma coisa... Você não acha que pode ser uma coisa como... Tô tentando... Porque, assim, porque o que você tá falando é uma coisa meio Percy Jackson. Eu acho que se eu tivesse nesse time aí, eu teria escutado muita gente falando isso é mais complicado, isso a chance de dar ruim é maior. Eu chutaria que eu concordo com você que a questão jovem, atual, tal, deve flertar muito na questão de produção. Eu imagino que deve ser uma coisa mais perto de Thor no universo Marvel. Sim, pode ser. Aquele caso que é onde a gente tem Valhalla, não, como é o nome da Asgard, um portal Asgard e aí interseções e conexões com o mundo atual. Eu chutaria que iria mais por esse lado aí. Faz sentido, porque se você pensar no Thor dos quadrinhos, principalmente, né, eu acho que pode ir nesse sentido onde ele é uma pessoa, o Thor não despertado.
Nos quadrinhos, ele tem um momento onde ele é um humano que se transforma em Thor, né? Que aí ele tem ele é despertado em certo momento e se torna o Thor, né? Então ele é um humano que tá vivendo normalmente e aí em um certo momento ele desperta para essa entidade, esse deus Thor. Vamos aqui para aspas do Renato Nogueira, que é um homem negro que faz parte dos estudos afro-brasileiros e indígenas da UFRJ. Ter a possibilidade de traduzir elementos da cultura iorubá para um filme de super-heróis é a oportunidade estético-política de trazer elementos restaurantes do Brasil, como a cultura negra, para a cena pop. Então ele também ele vem endossando um pouco essa ideia de mesclar mesmo, trazer essa ideia da cultura pop. E eu acho que por questão de orçamento ainda, principalmente, né? Você fazer um filme mitológico, muito pra prender as pessoas e não ser um Senhor dos Anéis, vixe, Maria, é muita grana, é muita coisa pra produzir. A questão é a seguinte, de novo, eu não tenho uma opinião no sentido de ser bom ou ruim. Eu quero, na verdade, ver mais do que qualquer coisa, assim. Eu não tenho... Porque eu já vi muita gente falando isso vai dar merda, isso não vai dar merda. Eu não tenho opinião nisso. Eu tô Glória Pires, assim. Glória Pires? É Glória Pires. Eu não tenho opinião. Mas, assim, algo que me preocupa no sentido de produção é o seguinte. Se eles estão pensando no exemplo Wakanda, Pantera Negra... já no pilar principal já não tá começando igual a Pantera Negra. Carlos Saldanha não é um homem negro, não faz parte dessa vivência, né? Tem Camila Pitanga, que obviamente faz. Eu não conheço Ivan Reis. Reis? Não conheço, então mas assim, o nome de Carlos Saldanha já desvirtua no sentido de você comparar com o diretor de Pantera Negra, né? Eu acho, me preocupa, tomara que não pense em fazer em Iemanjá Branca, porque isso seria... isso eu acho impossível. Isso é impossível, cara. Eu não sei. Nossa senhora. A galera morreu na praia, né? Não, o pessoal tava especulando isso, eu acho que isso tá no campo do impossível hoje em dia, gente, assim... Eu acho que tinha que ser uma equipe toda negra, tinha que ser como a Marvel investiu com o Pantera Negra. E como eles fizeram com o Shang-Chi, né? E trabalhar na base. Não tô vendo muito isso aí nesse princípio, isso que eu fico pensando. Se eles estão pensando Pantera Negra, já tá meio que a pista já tá desvirtuando logo no começo. Né? E tem coisas que me preocupam muito assim também, cara. Beleza, vai mexer... Aquele papo que a gente tem há milênios aqui. Beleza, vai mexer com Thor, vai mexer com, sei lá, o Odin, vai mexer com Hércules. Cara, por mais que essas crenças ainda estejam vivas, elas não estão vivas em milhões de pessoas e trocentos países, tanto de continentes diferentes como a África, as Américas do Sul, Central e do Norte, né? Que todas essas crenças se espalharam pelo mundo, foram ressignificadas e tal. Iemanjá é uma personagem importantíssima em diversas dessas crenças e religiões. Então, assim, tu não tá mexendo com Thor, tu tá mexendo com Iemanjá. Que as pessoas estão, nesse momento, reverenciando, acreditando, criando narrativas, está causando um impacto muito grande na vida de milhares e milhões de pessoas. Então, não é uma personagem qualquer para tu mexer e construir um filme de super-herói em cima, sabe? Então vamos aqui para aspas do Ivan Reis, que também traz uma coisa interessante para se avaliar. Ele bota isso no meio também para trazer para o debate. Abre aspas. As possibilidades criativas são imensas para fazer parte, e fazer parte disso é uma honra. Minha mãe era mãe de santo e cresci em uma casa ligada ao candomblé. Sei que Iemanjá já é conhecida e reverenciada por todo o país. E usar sua mitologia como influência na criação de um mundo de super-heróis é algo que mal posso esperar para ver ganhar vida. Fecha criação de um mundo, ó. É isso. Gente, a gente vai sempre... Essa discussão, a gente sempre vai ter essa questão das pessoas que vão se sentir... não toca nisso, né?
E eu não sei o quanto eu gosto, o quanto eu gosto dessa visão de não toca nisso. Eu acho que é desafiador mesmo, e que bom que ele tá contente, porque se botasse esse pepino na minha mão, meu cabelo ia começar a cair. A perspectiva é outra. O que eu penso, assim, desse desafio, além de ser um desafio para uma religião de matriz africana, é um desafio para uma visão brasileira de sincretismo fortíssimo, sabe? Não é só quem é devoto do candomblé e da Umbanda que vai estar olhando isso com esse olhar. Vai ter a galera que nem eu, que me aproximo, tenho meu pai de santo, mas eu não faço parte, eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu tô lá. E aí, 2 de fevereiro para mim significa uma coisa. Mas a galera assim, eu conversei com gente de Porto Alegre e a força do candomblé em Porto Alegre é muito intensa. Do batuque, muito intensa, né? Mesmo. Então, assim, é uma coisa que vai tocar. Eu concordo com ele. O potencial mercadológico disso é do cacete mesmo. Me espanta que a gente não tá tendo isso aqui há muito tempo, sabe? Mas que é sensível, eu acho que é sensível mesmo. Deixa eu puxar uma questão também aí. Super-heróis. Por quê? Porque super-herói, isso é uma boa Isso é só uma questão mercadológica, gente. É só uma questão mercadológica? É uma questão 100% mercadológica. A Marvel tá fazendo bilhões aí, trilhões com super-heróis. E na vibe, porque assim, quase todos eles fizeram uma menção à questão do Thor. E das mitologias que são usadas, mitologias gregas, que são usadas mundo afora, no audiovisual. Esse argumento mas fazem com Thor, mas fazem com Zeus, mas fazem com outras mitologias e não fazem com a nossa, é um argumento muito vivo e que vendeu 80% do projeto, eu não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Com certeza. E esse argumento é muito forte, inclusive no Carlos Saldanha, na época até de Cidade Invisível, onde ele nas entrevistas diz isso. Pô, mas tem Thor, tem Zeus e Saci não vai ter porquê. Ele fala isso, assim, isso tá colocado também como parte do pensamento dessas pessoas que estão produzindo isso. É um argumento muito forte, é um argumento puramente mercadológico, não tá pensando... E as pessoas que sentem a falta da representatividade, como a gente sempre fala aqui também, amam isso. Claro, porque não tem, porque existe uma falta gigantesca, não só da representatividade negra, como da própria representatividade das culturas negras, dentro desse universo de cultura pop, capitalista, de boneco nas lojas e tudo mais. Então, o super-herói, ele virou hoje um estilo. Ele é um estilo de produção, ele é um produto, então você vai conseguir encaixar várias ideias nessa estética de super-herói. Você vai conseguir pegar alguma coisa que não tenha nada a ver com super-herói e falar, imagina tal coisa super-herói, imagina tal elemento super-herói. Porque é estética. O que eu pensando dessa história aí se é um embate entre Iemanjá com Yansan, né? O super-herói, tem um negócio aí na história do super-herói, que é salvar pessoas, né? É salvar o mundo de alguma maneira, assim. E aí a gente tá vendo uma parte da história que é só um conflito entre... mas aí eu acho que, de novo, eu realmente, como eu não tinha nem visto que eles estavam comparando com Thor, mas fica evidente que Thor vai ser uma grande inspiração. Com certeza Yansan vai ser meio que Loki, aquela coisinha pra você se apaixonar pelo vilão, pra você ter empatia e gostar dele, porque é só uma visão de mundo diferente, é só uma questão de personalidade, é só uma... eu tenho quase certeza que vai ser por esse lado. E salvar pessoas provavelmente vai ser, tipo, sei lá, Yansan se retando, raio caindo pra tudo que é lado. Essa relação do poder americano e os super-heróis também, ela é muito forte e simboliza muito o próprio estadunidense, né? Essa relação de poder dos super-heróis, os super-heróis levarem a bandeira do país, ter todo esse lance que é muito forte, principalmente até nos personagens da DC, né, que são muito caricatos também nesse sentido, de ter lá o cara que vai representar toda uma nação, né. No caso da Marvel temos até o próprio Capitão América, né, que também aí tá sendo ressignificado, repensado e tudo mais. Então, assim, tem um caminho já muito
muito feito, assim. Que vai ser um sucesso? É sem dúvida um sucesso isso aí, gente. Acho que não tem chance de não ser um sucesso, a não ser que eles pequem na produção em si. Acho que sucesso já tá, o caminho tá andado e as pessoas querem ver isso. A maior parte dos comentários que eu vi eram relacionados realmente até que enfim, pô, muito bom, ver minha mãezinha na TV, minha tela e tudo mais. Imagina ter uma boneca dela pra poder dar pra minha filha, a boneca dos orixás, pô, que incrível, imagina eu ter isso na minha infância. Então, os comentários, eles estão preocupados muito mais com o lance de ser Carlos Saldanha na direção do que ser um filme de orixás super-heróis em si. A preocupação com a produção, quem tá encabeçando isso é muito maior, porque se fossem todos negros, metade das discussões não estariam acontecendo. Tem muita representatividade, assim. né? Principalmente no Twitter, por exemplo, que é a rede das tretas, né? Os posts que tinham menção a Cidade Invisível e Carlos Saldanha eram muito mais rechaçados do que os que citavam só ali a Camila Pitanga, por exemplo, ou não citavam ninguém. Porque se você não cita ninguém, a produção tá ok também pra internet. Porque você não falou de ninguém. A ideia ela é ótima, a ideia tá na frente. Então quem vai produzir isso, as pessoas só ficam com preocupação. Toma cuidado aí quem vai produzir isso e tal. Mas, pô, maravilhoso. Porque você tirou da frente os brancos que tomam conta dessa produção, assim. É isso que acontece no final. E aí essa preocupação da Iemanjá branca, ela vem de uma forma que eu acho que ela é uma preocupação desnecessária, que eu acho que não vão por esse caminho, mas ela é uma preocupação justa por conta desse lugar de privilégio, por conta desse lugar de destaque que você tem na produção. Os acionistas da Warner, a galera que é a cabeça da Warner, não são pessoas negras. O pessoal que tá encabeçando a produção não são pessoas negras. E claro que essa referência vem ainda mais nessa personagem que tá aí tendo esse apagamento até hoje, gente. Iemanjá branca, Salvador, ainda é uma figura. É uma figura. Ainda tem muita imagem de Iemanjá branca. A gente principalmente aquela imagem meio que Maria, sabe? No mar, assim, de mãos abertas, assim. Esse tipo de desenho, principalmente daquelas mensagens de WhatsApp, ainda rola muito, muito mesmo, né? A estátua que a gente tem logo ali no porto onde sai o porto não, ali no Rio Vermelho. Sim, eu tô querendo me lembrar o nome da palavra que eu quero fazer, onde os pescadores saem para levar a oferta, que tem a igreja, aí tem uma estátua dela, que é bem conhecida, todo mundo tira a mesma foto, eu tenho uma foto que eu achei que era a minha foto, mas eu pensei, é o mesmo ângulo que todo mundo vai tirar essa foto, é claro que não é a sua, todo mundo tira a foto do mesmo ângulo, mas é uma estátua que ela não é assim, você não consegue ver nada de traço nela porque ela é toda de uma cor só. Mas a cor dela é branca e fica uma coisa meio assim, tipo, pô, mãe, já tá branca aqui, sabe? Tipo, é uma coisa que fica ali, que causa um pouco daquele ruído, sabe? É muito mais comum você ver Iemanjá sendo representado de forma de uma mulher negra nessas estatuazinhas de cerâmica que você tem de casa. Aí você vê muito mais prolífico isso. Mas assim, imagem mesmo, tem muito dela branca, muito mesmo. Então, e eu também acho que eles não vão dar esse mole, porque aí é morrer na praia mesmo, literalmente. Ou morrer na praia aí, com muitas aspas. Mas assim, eu fico na torcida. Eu acho que dá pra virar um filme muito... Dá pra você conseguir fazer um filme aonde a pessoa se sinta alegre de ver algo divertido e ligado à religião, porque isso existe, dá pra fazer isso, e dá pra você fazer isso de forma bacana, certo? Só que a chance de você errar também é potencializada, tá ligado? Então, mas eu tô empolgado. Camila Pitanga é uma pessoa que eu confio. Tivesse Lázarozinho na direção, aí eu sabia. Se tivesse Lázaro na direção, eu sei que ia ter 2 de fevereiro, eu sei que ia ter uma filmagem aqui em Salvador, tá ligado? Mas, enfim, fica aqui meu lado otimista. Vamos aqui pro top 3 Iemanjá na cultura pop aqui, que eu separei, porque não é de hoje que temos aí Iemanjá e orixás rodando na cultura pop, e também não é a primeira vez que a gente comenta isso aqui, né? Mas eu separei aqui três questões que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pronto. Primeiro,
No episódio Nós Somos o Poder, episódio 4 da terceira temporada de Deuses Americanos, série que foi cancelada aí na Amazon Prime. É um episódio que introduz os orixás nesse universo dos deuses americanos, um universo onde todos os deuses do mundo existem e até aqueles que a gente só admira como a tecnologia se tornam deuses também nesse universo de deuses americanos. Os orixás aparecem ali, são cenas belíssimas, inclusive recomendo que assista esse quarto episódio da terceira temporada, que é muito interessante. A terceira temporada é a última temporada da série e ela tem pontos baixíssimos, porque a série tava se perdendo, na verdade. Mas as cenas são lindíssimas. Tem uma cena de dança também com os orixás, que é muito fantástica, super bem dirigidas. Então, inclusive, Nós Somos o Poder, tem o trecho da introdução do episódio, está lá disponível no YouTube, que eu tô apresentando ele aí na transmissão, mas vocês podem ir lá conferir. E a apresentação na série é muito interessante, assim, não é espetaculosa, não tem armadura, não tem nada, eles são ali representados pelas cores, pessoas negras representadas pelas cores dos orixás, e tem poderes também, eles têm ali a sua ação diretamente com os seus elementos. É muito bonito, é muito legal, muito bem feito, assim. Então, é um caminho bastante interessante, ainda mais nesse universo dos deuses americanos, que permite esse respeito, permite dar esse espaço ali para você fazer uma obra ficcional, mas também criar coisas e trazer elementos desses personagens mesmo, dos orixás ali para dentro da obra. Muito bacana. Temos aqui, em segundo lugar, Oya, Rise of the Orishas, African Superhero Trailer. Gente, isso aqui foi um filme, um curta-metragem que saiu em 2015, que traz exatamente essa perspectiva de orixás na estética de super-herói ali. Não tanto, porque o primeiro episódio ele não entra tanto nesse caminho de salvar. Tem uma menina que está para ser salva ali, mas não é tão aquela coisa de pose, de herói voando, de superpoderes. Tem isso também, e é essa justa tentativa de trazer elementos da cultura africana para essa estética ocidental de super-heróis. Então isso já aconteceu ali. Lógico, é uma produção de baixíssimo orçamento, é uma produção de um nigeriano, então isso fica totalmente de escanteio, talvez não vire nem referência, inclusive, para as pessoas que estão produzindo, porque ela tá totalmente fora do eixo, né? Mas você pode encontrar esse curta no YouTube, tem legendado também, é tranquilo de encontrar. Você deve lembrar, isso aí no Facebook fez um sucesso monstro, né? Sim. O Rise of the Orixá, o pessoal compartilhava os cartazes, assim, nessa época, 2013, 14, 15, né? Quando a gente começou ali, putz... É incrível, né? Que foi um sucesso absurdo, realmente, e ele ficou ali. Você vai no site hoje, ele tá meio que apagado, você procura as pessoas, o projeto tá meio morno ali, parado mesmo, assim. E ele tinha uma projeção gigante. Até hoje as pessoas estão aí assistindo, provavelmente buscando nessa expectativa do, será que tem super-heróis africanos? Você vai encontrar o Oya, Rise of the Orishas ali, com certeza. E aqui, terceiro, pra finalizar, tem um que é bastante curioso, que é quando Iemanjá entra pro jogo Smite, em 2020. Sim. Ela se tornou um personagem do jogo, então um personagem ali dentro desse universo onde existem vários deuses e uma perspectiva de joguinho de porradaria, né? Você tem que derrotar os inimigos, etc e tal. É um MOBA, né? É um MOBA, exato. Então você tem ali essa entidade sendo tratada de diversas formas. Porque dentro do Smite você tem essa estética da roupa, né? De você comprar as roupas, comprar as skins do personagem, a segunda pele ali. Então você vai ter Iemanjá dentro do jogo, logo você terá Iemanjá Steampunk. Iemanjá futurista e um monte de outras coisas. Eu vou trazer até os nomes aqui do que tá lá no site. Arconte Angelical, que aí você tem essa visão meio angelical de Iemanjá.
Corrente tóxica, que é uma coisa meio steampunk, meio verde ali com fumaça saindo, uma coisa meio sinistra. Aí tem umas visões mais clássicas, que são essa dourado, Iemanjá padrão e líquido vital. E aí tem mestra mental, que é tipo também futurista, cyberpunk, ela tá ali totalmente... É uma personagem cyberpunk, é isso. E ela é uma roupa da Iemanjá pra vender. E tem essa última aí que é bastante interessante, que é a Musa Tropical. Zoado. Cara, tem uns abacaxi saindo dela. Gente, é isso. E tá lá, no jogo. Mas se eu não me engano, ela tem uns golpes, algumas coisas que remetem, né, à divindade, assim. A questão é que quando você bota isso dentro de um jogo, você dá esse caminho, fica aberto. Você pode criar qualquer coisa relacionado a essa figura. Então, a questão de você transformar isso nesse elemento da cultura pop, nessa coisa de super-heróis e tal, é que você vai levar, assim, esse personagem, esse nome, pro boneco, pro jogo, pra boca do povo, do RPG, do pessoal que vai debater na rua quem é o mais forte. Cara, essa perspectiva é uma perspectiva que precisa ser pensada, né? Como é que você vai debater na rua? Quem é mais forte? Iemanjá ou Thor? Que é isso? Isso é bacana? Se a gente botar, sempre que eu trago esse assunto, eu lembro de trazer Jesus pra essa perspectiva. Essa mesma perspectiva que eu tô dizendo. Você pega a figura de Jesus e bota ele cyberpunk no Smite. Você pega a figura de Jesus e bota ele aí, super-herói, vendendo boneco na loja. Pega essa figura de Jesus, que você tem ela como um padrão muito mais edificado, né? Muitas vezes, por conta de todo nosso embrenhamento cristão que faz parte da nossa cultura. Então você pega a figura de Jesus e usa nos mesmos elementos que Iemanjá, super-herói, vai ser levada. Será que a comparação com Jesus seja a melhor? Porque assim... Não. Eu entendo o que você tá falando, eu entendo o que você tá falando, e eu não quero discordar, só que eu acho assim, eu acho que talvez a comparação mais justa seja com arcanjos, sabe, com Miguel, com... Não na perspectiva religiosa. Na perspectiva religiosa, você colocar orixás é como se for colocar santos, super-heróis. Santos talvez seja um caminho mais interessante. Eu acho que a questão de divindade é bem justa, até porque essa série aí do Carlos Saldanha, né, o subtítulo dela é Iemanjá, deusa dos oceanos. Uhum. Então tá se usando essa lógica de Deus o tempo inteiro. Porque eu não tô querendo falar que Jesus é uma carta fora do baralho, só porque eu tô querendo, pra mim a comparação, ela fica, eu não sei explicar porquê, mas ela não fica, enfim, eu assim como também acho que ficaria estranho pra mim Buda, só pra gente botar assim no mesmo, não ficar só com Jesus, porque parece que eu tô querendo, não, é só porque na minha cabeça, principalmente Jesus, a divindade dele e o lado humano dele são coisas que são interconectadas de uma forma diferente na narrativa dele. Sim. Comparado com os orixás, que são divindades etéreas, 100% etéreas. Mas sabe? pensa assim na perspectiva de produto. Não pensa nessa perspectiva só do que Jesus significa pra dentro da religião. Pensa na perspectiva de produto. Todas as figuras são usáveis nesses produtos de audiovisual e cultura pop. Todas as figuras. Jesus é uma dessas figuras. Uhum. Poderia ser um deus como Zeus, né? O deus dos deuses. Jesus. Jeová, né? Podia ser. Jeová. Você pode usar da melhor forma. Eu faço de Jesus porque é o nome que... Ele é o nome mais popular, é o nome que pega nas pessoas e as pessoas dizem, peraí. Porque traz esse sentimento do peraí, não, Jesus, calma aí, peraí, não. Aí eu não sei. Porque é uma perspectiva que nós temos de colocar essa figura muito distante das figuras, principalmente de mitologias africanas, assim. A gente coloca realmente muito distante. Aí você aproxima Iemanjá de Thor, mas não aproxima Iemanjá de Jesus. Não aproxima Iemanjá de um santo. Apesar de ter no secretismo esse envolvimento. Por isso, que com Santos, eu acho que a comparação fica chuchu beleza. Né? Por que você não usa isso também, né? Por que você não, na hora do filme, você assim, não fala desse sincretismo também, né? Ou você usa do sincretismo. É Nossa Senhora dos Navegantes, né? Porto Alegre, que é o mesmo feriado dia 2. Então seria botar Nossa Senhora no jogo. Né?
Isso é possível? É tão possível quanto? E eu já digo, não é. Porque esse aspecto divinal dos santos e do cristianismo como um todo, ele não é quando ele é colocado na mesma perspectiva de cultura pop, é uma polêmica internacional de papo de vir o Papa. Por isso que eu tô falando, ela vira uma polêmica, vírgula. É por isso que eu tô falando assim, por causa das comparações. Porque Lúcifer é uma série que foi salva do cancelamento pela demanda popular, é um dos grandes carros-chefes da Netflix, e é toda pautada em signos cristãos. Tem Jesus? Mas é isso, por isso que eu tô falando. Mas tem Lúcifer, tem Miguel, é por isso que eu tô falando. É diabo, é tipo Supernatural, que tem ali... Não, esses anjos aí, é tudo carne de vaca. Tem Miguel, tem Adão, tem Eva. Adão não aparece, Eva, Supernatural, tudo isso teve também. Agora, Constantine nunca meteu Jesus. Supernatural nunca meteu Jesus. Exato. Então, assim, tem um lugar de intocabilidade. Isso eu não tô negando, não tô discordando disso. É só porque eu acho que a narrativa, principalmente humana de Jesus, torna essas comparações um pouco difíceis, pelo menos na minha cabeça fica difícil essas comparações acontecerem. Não, beleza, Jesus, vamos tirar Jesus, bota Santos. Não tem essa comparação com Santos. Assim, aí eu acho que é a mesma questão. Eu trago Jesus porque é uma perspectiva que dói mais, assim, traz... Eu tento colocar todo mundo no mesmo patamar. Pego geral e boto no mesmo patamar pra tentar ver se existe realmente uma igualdade aí, se existe realmente uma paridade. Vamos botar todo mundo no mesmo lugar de importância. Bora Jesus junto. Então, assim, Jesus vale? Não vale. Então, peraí, vamos pensar outra coisa. Então, pô, aí você pega os santos. Não vale os santos. Você não vai fazer um filme de super-herói de São Jorge. Oxi! Tem o Eduardo Spohr, não fez? Não fez? Filme com Warner? É isso que eu tô falando. Eles não vão dar esse passo com o cristianismo. Eles vão dar esse passo lá nas mitologias africanas. Eles vão dar esse passo ali... eu não tô discordando. Eu não tô discordando, não. Não, sim, é que eu tô trazendo aqui o porquê da perspectiva de você forçar essa perspectiva e trazer esse elemento ali. Se vale realmente... se é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né, gente? Não conversa da mesma forma. E a gente tem sempre essa inquietude quando você tá colocando certos personagens ali no centro desse debate. Então, no Deus Americanos, por exemplo... Outro episódio que eu acho recomendadíssimo é o último episódio da primeira temporada, onde eles mostram uma casa de Jesuses. Então tem vários tipos de Jesus diferentes. Tem o japonês, tem o mexicano, tem vários, o negro, branco, de outras vertentes. Então todos eles ali tem uma auréolazinha, todos eles estão na casa, são super paz e amor e tal, bebendo com a galera. Essa é uma perspectiva muito interessante, onde você traz... É difícil até criticar, porque você traz uma perspectiva de vários tipos de Jesus que existem no mundo. Então, você consegue ser corajoso ao mesmo tempo de andar num terreno onde você respeita. É possível? É possível. Só que nessa perspectiva única... eu vou contar a história de Jesus que voltou sendo um super-herói. A vinda de Jesus para a Terra, a segunda vinda de Jesus, ele sendo um super-herói, olha essa bomba aí, né? E isso já acontece nos quadrinhos, tem quadrinhos que falam mais ou menos dessa perspectiva, que trazem um pouco essa pegada, mas isso vir pro cinema é uma coisa que vai ser tão impactante quanto Dogma foi lá, quanto os filmes que tentam trazer isso e botam... Giovanni acabou de falar isso. Superman flerta com isso, né? Tipo, Superman flerta, Superman é isso, né? Mas só que ele só não tem esse nome. Não, você troca o nome de Super-Homem, né? Não. Zack Snyder canonizou isso, porque o que ele bota de referências, né? Tipo, Superman caindo e ele com os braços abertos, né? Ele bota a analogia Superman e Jesus Cristo muito forte. Não, mas eu concordo que a linha de poder do cristianismo é muito forte, e isso é inegável. E por isso que eu acho massa, tipo, filmes como Dogma, que tentam aproximar e trazer visões bem diferentes. Tipo, Dogma é um filme que eu acho um filmão mesmo.
e brinca com a mitologia cristã de forma super divertida, super leve e crítica também, sabe? Tipo, conta a história de os dois anjos que fizeram foram os anjos responsáveis por Sodoma e Gomorra, né? Tipo, eles foram os caras que destruíram Sodoma e Gomorra. E aí teve uma vez que eles negaram o pedido de Deus e eles foram banidos, né? Eles caíram na terra e foram banidos. E é muito bacana ver essa brincadeira de brincar mesmo e de criar seu próprio universo dentro dali. Eu me lembro de tem um sketch, acho que do Saturday Night Live ou talvez do Family Guy. Eu não consigo me lembrar, porque é animação. Mas era tipo, versões de Jesus Cristo. E aí, não, é Saturday Night Live que tem aquele cara do Bastardos Inglórios, o cara o vilão de Bastardos Inglórios, esqueci o nome dele. O ator predileto agora de Christopher Waltz. Isso. E aí ele faz Jesus Cristo, e aí, tipo, ele faz o Jesus Cristo todo armado, tipo assim, vem aqui, minha vingança, alguém. Então, assim, coma na minha carne. Então, assim, eu acho muito divertido, mas realmente tem que ter coragem, porque quando cai na discussão, vira só isso, né? Tipo, ele tá desrespeitando, tá... E aí, quando acontece com os outros, não é, né? Exato. Enfim, por isso que eu acho que por isso que eu gosto de ver essas obras assim, porque eu acho que você achando o jeito de você tocar em assuntos que são particulares e muito importantes para muitas pessoas, mas você conseguir fazer isso de uma forma que não corte laços, e sim aproximações de laços. Sim. Então vamos continuar acompanhando Iemanjá, deusa do oceano. A produção deve começar em 2023. Divulgaram agora a equipe que tá trabalhando e tal. Então, em 2023 começam essas filmagens aí. Vamos ver o que vem por aí, né, gente? E assim, eu torço pelo melhor, apesar de entender que esse caminho do super-herói talvez não seja o mais interessante. Principalmente quando você coloca isso na frente do projeto, né? Você não tá falando de, por exemplo, o Conto dos Orixás do Hugo Canuto, o quadrinho do Hugo Canuto, que começa nessa estética de super-herói e vai se desprendendo dela, chegar num ponto de que não é exatamente super-herói. Então, quando você vai ler o quadrinho, não tem essa expectativa heróica dos quadrinhos clássicos na obra dele. É uma outra coisa, mas é vendido como super-heróis, orixás super-heróis. Mas não é esse caminho que ele vai para uma narrativa muito mais mitológica, uma coisa muito realmente voltada, pensada nos orixás, né? Não vai trazer tanto esse comparativo que para ali na estética, né? Que é uma estética de quadrinhos com as poses e tal, e essa coisa da ação, da pancadaria e tal. E o traço do Hugo lembra muito de Jack Kirby, né? Então e o que eu acho massa, que eu concordo com você, é que ele se aproxima, mas ele não ultrapassa a linha, né? Ele se aproxima do Jack Kirby, mas é ali que para. O resto é bem mais fundamentos narrativos e pesquisa do que qualquer outra coisa. Bem, vamos acompanhar esse grande Vem Aí, né? Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Os links para os participantes e demais informações para este programa estarão na descrição de onde você estiver ouvindo. Considere se tornar um apoiador do projeto através do Catarse, PicPay ou Pix. Saiba mais em folclorebr.com/apoie. Busque Folclore BR tudo junto nas redes sociais e nos encontramos no próximo programa. Obrigado e até logo!